Lúpus. É sobre essa doença autoimune que estamos conversando no programa Pense Saúde de hoje. E para falar sobre esse tema participam conosco as reumatologistas doutora Vanja Diniz Rabelo Caires e a doutora Iara Fernandes Pinto Abreu, ambas médicas cooperadas da Unimed BH. No bloco anterior, nós entendemos um pouco o que é essa doença autoimune, o que significa uma doença ser autoimune e como é o lúpus e os tipos de manifestações do lúpus. Agora nós temos uma pergunta de pessoas, de telespectadores que ficam na dúvida com relação ao tema. Vamos ver? Eu gostaria de perguntar aos especialistas se existe um método de prevenção, se é uma doença hereditária, porque a gente fica assim muitas vezes na dúvida e às vezes uma informação a mais, um pequeno detalhe faz toda a diferença. Sem dúvida alguma. Ela falou de prevenção, dessa característica genética. Não existe prevenção. A característica genética você nasce. A gente sabe que a família de pessoas que têm doença autoimune, ela tem mais de uma, pode ser o lúpus ou outra doença autoimune. Então, existe um traço que a gente não sabe aonde, A pessoa tende, aquela família, o sistema imunológico erra mais. Então, não tem como prevenir. A pessoa pode ser irmão, a gente sabe que na família vai ter mais. Não tem como prevenir. Independentemente do que você falou, às vezes uma família que tenha pessoas com doença autoimune, não necessariamente lúpus, outros tipos de doença autoimune. Isso. Então, existe essa característica... Eles podem se associar. Uma pessoa pode ter lúpus e outra doença autoimune. Ela pode ter duas doenças autoimunes. E mesmo a família que você tem, o outro não vai ter. É mais frequente nas famílias. Não quer dizer que um irmão tem e o outro vai ter, ou que a mãe tem e o filho vai ter. Certo. E a pergunta que eu deixei no bloco anterior, doutora Iara, foi exatamente, existe essa predisposição genética, mas existem fatores ou gatilhos externos que podem acabar desencadeando a doença, a manifestação da doença? Bem, na verdade, esses gatilhos externos, eles têm sido muito estudados, A certeza de que o que está acontecendo para iniciar a doença, na verdade, ela não existe. Mas a gente sabe, sim, que um desses gatilhos externos seria o sol, O sol como um fator importante aí, ativador da doença. Tem sido estudados, diversas infecções virais, bacterianas, como prováveis gatilhos, mas nada, porque eu tive, por exemplo, determinada infecção que eu vou ter a doença. Não, não necessariamente. A gente sabe que a gente tem que ter esse componente genético, uma predisposição genética e esse gatilho pode sim, de alguma forma agir naquela pessoa que tem a predisposição genética para desencadear a doença. A gente sabe também o cigarro talvez possa ser um fator aí também como gatilho da doença. Então, acho que essas características todas, reunidas, genética, com esses gatilhos, em relação ao próprio fator interno, acho que a gente vai falar um pouquinho disso também em relação aos estímulos hormonais, A gente sabe que os hormônios também, mas isso não é tanto um agente externo, mas mais interno, eles estão sim associados também com a atividade da doença. Por isso que a mulher tem um pouco, o índice nas mulheres é maior do que nos homens? Isso tem sido muito estudado, mas acredita-se sim que o hormônio feminino, principalmente, o estrogênio, por exemplo, ele está muito associado com a atividade do lúpus. Então, a gente vê nessas pacientes jovens, geralmente a gente vê o lúpus, na maioria das pacientes entre 16 e 50 anos, é o acometimento mais comum. A gente geralmente tem uma prevalência de 9 mulheres para cada homem, como tendo o acometimento da doença. Isso leva a gente a pensar, assim, que o hormônio feminino, ele tem um poder significativo no início de atividade da doença. A doutora Iara explicou sobre esse fator, às vezes, infeccioso. Você vem de uma infecção que, de alguma forma, já estimula o seu sistema imune e acaba que isso pode acabar... O sistema imunológico perde a linha, Perde a linha e ele desenvolve uma coisa que ele não deveria, ele erra, começa a errar. A parte hormonal, ela falou, a gente sabe que mesmo o paciente, a grávida, se ela está com a doença ativa engravida, às vezes ela vai ter uma gravidez com exacerbação da doença. Então, daí o problema, esse problema, há 20 anos atrás, o lúpico era recomendado não engravidar. Hoje a gente sabe que se a paciente está bem controlada, se a doença está inativa, a paciente pode ter filho.
Já que você falou disso, nós vamos ver uma história dessa, mas pode completar. Agora, se o paciente está com a doença ativa, engravida, normalmente não é bom. A paciente pode ter complicações durante a gravidez e isso pode ser uma gravidez com muito problema. Então, tem que estar controlado. O paciente que está com a doença, às vezes, quiescente ou menos ativa, ele pode sofrer um gatilho de uma infecção. Se ele infecta, tem uma virose ou uma infecção bacteriana, isso pode, a partir daquilo, a doença reativar. Uma outra coisa que a gente sabe é o estresse emocional. O estresse emocional ativa também. A gente sabe, né, piora a doença. Às vezes a pessoa passa por um momento ruim, a doença está calma ou a doença aparece. Ela não tinha, a doença apareceu a partir daquele estresse, ou a doença está calma, tranquila. A gente sabe que o lúpus é assim, ele cursa com períodos de pior desarranjo imunológico, com muito anticorpo e mais sintoma, e em outros períodos ele acalma, né? Existe paciente que consegue ficar sem medicação, ele volta no basal, não que ele não tenha doença, ele volta no basal sem medicamento nenhum e está bem. Aí, a partir de um estresse, ou a partir de uma infecção, a partir de algum outro estímulo imunológico, ele volta a produzir aquilo que está produzindo a doença. Agora, estresse é uma coisa que ninguém está submetido atualmente, ninguém tem, ninguém sente, né, doutora Vanja? Bom, mas você citou aqui o caso da gestação, né, que é para a mulher, para ter a mulher que tem lúpus, para ter a gestação ideal, que a doença esteja controlada e não ativa. E nós vamos conhecer a história exatamente da Raíssa Ornelas, uma jovem mãe de primeira viagem que descobriu a doença há alguns anos. Ela vem se tratando, mas mesmo com a doença ela engravidou e teve uma filhinha, a coisa mais linda. Ela vai nos contar agora, então, como foi essa gravidez e como têm sido os cuidados dela com a saúde. Vamos acompanhar. Raíssa, de 20 anos, descobriu o lúpus ainda na adolescência e nos conta como foi. Eu comecei a inchar muito as articulações, né, as juntas dos dedos, da mão, dos pés, do joelho, eu tinha muita dificuldade para andar. Aí eu estava emagrecendo muito, tanto que eu achei que eu estava até com dengue, porque eu sentia muita dor no corpo, eu tinha febre, eu tinha muito mal-estar, não tinha ânimo. Aí minha tia me indicou uma nefrologista lá na minha cidade e eu fui até ela. E a gente foi fazer os exames para ver o que é, mas eu tô suspeitando que você tá com lúpus. Aí ela foi, me internou, me pediu os exames, né? E aí foi tira e queda, deu lúpus mesmo. Eu fiquei internada uns 7 dias, aí comecei a tomar o corticoide, injeção e outros mais medicamentos. E foi assim que eu descobri. A avó de Raíssa assistiu a um episódio do Pense Saúde sobre o tema e falou para a neta que ela deveria tratar também com um reumatologista especialista no assunto. Minha avó estava assistindo o programa, né, o Pense Saúde, né? Ela foi e me falou, olha, Raíssa, ela é reumatologista e eu estava tratando errado. Quem tem lúpus tem que tratar com reumatologista, não é nefrologista. E aí, então, eu vim a BH. Aí acabou que aconteceu, eu engravidei. Ela engravidou da primeira filha aos 19 anos e, apesar da doença, conta que levou uma gravidez tranquila, seguindo todos os cuidados necessários. Muita gente falava comigo, conheci uma pessoa que tinha lúpus, engravidou e morreu. Muita gente me falava, eu conheço uma pessoa que tem lúpus, que o bebê morreu e ela sobreviveu. E eu ficava assim, com medo, né? Na gravidez foi tudo muito tranquilo, graças a Deus. Não tive inchaço, não tive pressão alta, graças a Deus sempre minha pressão foi muito boa. E eu tive que tirar ela de 7 meses porque eu estava perdendo líquido. Não foi nada consequente do lúpus. Ela nasceu de 7 meses porque eu estava perdendo líquido na placenta, né? Então aí eu tive que tirar. Mas foi muito tranquilo. Eu levo uma vida normal. Até então eu não tenho restrição alimentar, né? A única coisa que eu não posso é álcool e o sol, porque saem essas manchinhas no rosto. Eu tô até com um pouco de mancha. Então, assim, a gente acaba de ter que se privar de algumas coisas, não tem jeito, né? O lúpus é uma coisa muito emocional. A pessoa tem que ter, assim, uma vida tranquila. Então, eu fico bem tranquila. Falei que é lindinha, a filhota dela, coisa mais linda. Bom, ela citou várias coisas aqui que eu vou querer perguntar, mas antes eu gostaria de saber algum comentário com relação a essa matéria que vocês acham importante salientar, doutora Yara?
Eu acho muito importante a gente salientar, mais uma vez, até o que a doutora Vanja já trouxe, que assim, as pacientes com lúpus, elas podem sim engravidar, né? Então, a gente tem que tirar um pouco dessa crença. Mas o mais importante para essas pacientes engravidarem, elas terem um bom controle, né? Eu acho que é uma gravidez que ela, assim, tem que ser uma gravidez planejada. Por quê? O que a gente orienta muito às nossas pacientes é que se tem esse desejo de engravidar, que isso seja comunicado para a gente, né? Que a gente possa fazer um planejamento. Ela tem que estar no momento da doença, de baixa atividade da doença, né? Com poucos ou quase nenhum sintoma, já tratando com medicamentos muitas vezes que não causem, né, tanto mal assim na gestação, para que ela possa ter uma gestação tranquila. A gente sabe, sim, que essas pacientes durante a gestação, mesmo tendo, né, tranquilidade, elas vão se submeter a uma gestação de alto risco, mas que ela tendo um bom cuidado com um reumatologista, com um obstetra, elas podem sim evoluir bem, né, durante essa gravidez. Esses medicamentos, eles podem continuar sendo tomados durante a gestação? Não são todas as medicações que podem continuar sendo tomadas durante a gestação, né? Durante a gestação, na verdade, alguns podem, outros não. Então, isso é muito importante também ser conversado com a paciente, né? Porque a gente tem que suspender alguns, continuar outros para que ocorra tudo bem, né? Porque a gente quer que nasça um bebê bem lindo, igual a dela, exatamente, da Raíssa, né? Daqui a pouco a gente volta e uma coisa que eu fiquei curiosa, claro, quando ela teve os primeiros sinais e sintomas foram inchaço. Ela reclamou muito, né? Edema, inchaço, e ela buscou uma nefrologista que fez o diagnóstico. Ela falou, mas não é nefro. Mas, às vezes, o primeiro sintoma está relacionado ao nefro. E aí, ela falou o seguinte, aí foi feito o diagnóstico. Eu quero entender, então, como é feito esse diagnóstico, até para diferenciar de outras doenças, por exemplo, que afetam o rim, que afetam o pulmão, mas daqui a pouco, tá certo? No próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando sobre lúpus, mas não saia daí. O nosso intervalo é rápido e voltamos em instantes.